Existe un sinal que aparece no corpo de quase todo o mem acima dos 50 anos. Un sinal silencioso, discreto, que a maioría ignora porque parece normal. Você acorda cansado, sen ter feito nada demais. Seu corpo demora para engatar. Aquela disposição que você tiña décadas atrás simplesmente sumiu e ninguén consegue explicar direito o porqué. Os exames voltam normais. O médico fala que é a idade, mas tem algo que ninguén está te contando e oye você vai entender o que é. Ou sou adra. Natalia Castro. E vou-te explicar iso con a clareza que você merece, porque o que está acontecendo con você nao é fraqueza, nao é preguiza, e definitivamente nao é ese o con acento agudo a idade, é química, é o pH do seu sangue. E cando você entender o que está acontecendo dentro do seu organismo nese exacto momento, você vai entender porque un ingrediente que custa centavos e está na súa cociña agora mesmo pode mudar completamente a forma como você se sente. Mas tem un detalje crítico nesa historia, un detalje que a maioría das persoas erra. E se você errar ese detalje, pode transformar algo benéfico em algo prejudicial. Entao, fica aquí comigo até o final, porque o que vou te mostrar tem unha orde específica que precisa ser respeitada. Vamos comezar pelo problema de verdade. O seu corpo funciona dentro de un intervalo moito preciso de acidez. Pensa así, imagina que o seu sangue é como a agua de unha piscina. Se você non controla o equilibrio químico desa agua, ela comeza a ficar turba, a criar bacterias, a desgastar as paredes da piscina. O mesmo acontece como o seu organismo. Existe unha escala chamada pH, que mede ese equilibrio. O valor ideal para o corpo humano funcionar e en plena capacidade fica en torno de 7,4, levemente alcalino. Ese número parece abstrato, mas o que ele representa é concreto demais. É a diferenza entre un corpo que funciona como un motor ben calibrado e un corpo que arrasta, que nao responde, que envellece máis rápido do que debería. E aquí comeza o problema que quase ninguén fala. Depois dos 50 anos e especialmente depois dos 60, o pH do corpo masculino comeza a cair silenciosamente, progresivamente, e con ese desequilibrio, unha serie de procesos dentro de você comezan a fallar e en cadella. Nao de forma dramática, nao de unha vez, más devagar, quase imperceptiblemente, como se alguén fose apertando un parafuso 1 milímetro por día. Você nao percebe o aperto, mas un día olla no espello e nao recoñes máis súa propia disposición. Mas o que causa esa queda no pH? É por ela eta o común e homens acima dos 50? Iso é o que a maioría das persoas nao sabe. E eu preciso te explicar antes de falar sobre a solución, porque sem entender a causa vai tratar os sintomas en resolver a raíz. A causa é unha combinación de 3 factores que quase todo o mem occidental enfrentan a media idade. A alimentación que acidifica o organismo, a queda natural dos hormonios que antes ayudaban a manter ese equilibrio e o estrés oxidativo acumulado ao longo de décadas. Eses 3 factores juntos empurran o pH do seu sangue para baixo e cando ele cae, algo moito específico acontece que afeta directamente tudo que você sente no día a día. Seu corpo para de producir unha substancia chamada óxido nítrico na cuantidade que debería. Eu sei que parece un nome técnico de laboratorio, mas guarda ese nome porque ele é fundamental para o que vou te mostrar. O óxido nítrico é unha molécula producida pelo revestimiento interno dos seus vasos sanguíneos. Ele funciona como un sinal que diz para eses vasos: relaxa, abre, deixa o sangue fluir. Cando você ten óxido nítrico suficiente, súa circulación funciona como unha autopista aberta. O sangue chega onde precisa chegar, na cuantidade certa, no tempo certo, enerxía nas células, recuperación muscular, clareza mental e, sin vitalidade e todas as áreas da vida de un homem. Mas cando o pH cae e o ambiente interno fica ácido, a produción de óxido nítrico despenca. E aí os vasos se comportan como mangueiras que alguén está apertando como a mao, o fluxo vai embora. Você sente iso como cansazo, como lentidao, como aquela sensación de que o motor está falando. E o que deixa iso tudo máis grave é que ese proceso é invisíbel nos exames de rotina. O médico olla para o seu hemograma, para a glicos, para o colesterol e fala que está tudo ben. Mas o que ele nao está medindo é o pH tecidual, e o equilibrio ácido-base das células. E é exactamente aí que o problema mora. Agora você probablemente quer saber, tem como reverter iso?
Teme é máis simples do que você imagina. Mas antes de chegar na solução, preciso te mostrar uma coisa que vai facer você entender por que esa solução funciona da forma que funciona. Porque o que vou te apresentar não é un truque, não é un milagre, não é promesa de vendedor, é química aplicada ao funcionamento real do corpo humano. E quando você entender a lógica por trás, você vai saber exactamente o que está facendo e por qué. Pensa no seguinte experimento mental. Você pega uma xícara de café, que é ácido, coloca uma pitada de un pó alcalino. O pó neutraliza a parte da acidez, o equilibrio muda. Iso é exactamente o que acontece en termos gerais dentro do organismo. Quando você introduz un agente alcalinizante, o pó que estou descrevendo você coñes, está na súa cociña agora. Foi usado por décadas para asar pao, limpar superficies, clarear dentes. E a ciencia máis recente está confirmando que usado da forma correta e na dose certa, ele ten un efeito significativo sobre o equilibrio ácido-base do corpo humano. Estou falando do bicarbonato de sodio e eu sei o que você está pensando, doutora. Aquilo que miña avó usaba para facer bolo. Exactamente ese. E entendo a surpresa. A gente foi condicionado a pensar que saúde de verdade ese o con acento agudo vende caixas con nomes complicados e presos absurdos. Mas o que a pesquisa clínica mostra cada vez máis claramente é que ese pó branco barato, cuando usado con precisao, ten un efeito mensurável sobre o pH sanguíneo, sobre a vasodilatação e sobre a produção de óxido nítrico. Mas antes de te dar o protocolo, preciso te contar o erro que a maioría comete. Porque ten gente que le alguma coisa sobre bicarbonato, vai lá, disolve unha coller chella nunha garrafa de agua e bebe de unha vez. E aí acontece exactamente o contrario do que debería. Vou te explicar por que iso é perigoso e o que acontece cuando a dose está errada. Porque ese detalje muda tudo. Primeiro, o bicarbonato en exceso reduz demais a acidez do estómago. E iso é un problema serio. Seu estómago precisa de acidez para funcionar. É o ambiente ácido do estómago que ativa as enzimas digestivas, que destroi agentes patogénicos que entran pela boca, que garante a absorção correta de minerais esenciais, como o zinco e o magnesio. Se você joga bicarbonato demais, você tira o estómago da função. Os resultados são náuseas, desconforto, problemas de absorção e, como tempo, unha digestão cada vez máis comprometida. Segundo ponto crítico, o bicarbonato contén sodio. E aquí é onde homens con presión arterial elevada ou con problemas nos rins precisan ter a tensao redobrada. O sodio en exceso retemo, presiona os vasos e sobrecarrega os rins. Por iso, antes de cualquier coisa, se você tem histórico de hipertensao ou condisao renal, você precisa falar con seu médico antes de iniciar ese protocolo. Iso non é frase de rodapé de bula, é unha orientação clínica real. O bicarbonato é seguro cuando usado dentro dos límites corretos. Fora deles, pode causar desequilibrio electrolítico. Terceiro ponto, o horario importa máis do que a maioría imagina. E sobre iso eu vou te explicar nos detalles já, porque é onde está a maior parte da eficacia do protocolo. Antes diso, me conta unha coisa nos comentarios aquí en baixo. De onde você está asistindo ese vídeo? E você já sentiu algún deses sinais que eu descrevi? Ese cansazo persistente, esa falta de disposición que non tem explicación, comenta aquí, porque eu leio cada comentario e iso me ayuda a entender o que as persoas están pasando de verdade, non o que os estudos de laboratorio mostran, mas a experiencia real. Vou te dar exactamente o que funciona como os horarios certos, as doses certas e as combinações que potencializamos efeitos. E vou te contar o que você definitivamente non debe combinar, porque há un erro específico de combinação que anula completamente o beneficio e que moita gente comete, achando que está sendo máis saudável aínda. A primeira dose do día debe acontecer de maña cedo, como o estómago completamente baixo. E cando eu falo completamente baixo, significa pelo menos 8 horas sen nada, que é o período natural do sono. Dose é un cuarto de coller de chá, non unha coller chella, non metade, un cuarto. Disolve nun copo de agua morna, me se ve mate sumir completamente e bebe devagar. Espera 30 minutos antes de comer cualquier coisa. Ese intervalo é esencial porque é o tempo que o bicarbonato leva para ser absorbido e comezar a agir no equilibrio ácido-base antes que o proceso digestivo se ative como o café da maña.
Agora aquí vemos un erro que muita gente comete e eu preciso que você preste atenção nisso. Ten muita gente que le sobre bicarbonato e pensa, vou misturar con limao para mellorar o sabor. Não faça iso. O limao é ácido. Quando você mistura un ácido con un alcalino, eles se neutralizan mutuamente. Você vai producir un monte de bollas, vai achar que está facendo algo sofisticado e vai estar tomando basicamente agua con sal. O beneficio vai embora completamente. O bicarbonato precisa chegar ao seu sistema sen ser neutralizado antes. A segunda dose acontece á noite, 2 horas depois do jantar, mesma cuantidade, 1/4 de coller de chá, mesma preparação, nun copo de agua morna. E esa dose noturna ten unha função específica que vai além de manter o pH alcalino durante o descanso. A noite, en cuanto você dorme, o seu corpo entra nun ciclo intenso de regeneración celular. É durante o sono profundo que os hormonios anabólicos são liberados, que o tecido muscular é reparado, que os procesos de limpeza celular acontecen. E en ambiente ácido, eses procesos fican comprometidos. E en ambiente levemente alcalino, eles funcionan con moito máis eficiencia. A dose noturna de bicarbonato é para moitos homens a que máis impacto gera, justamente porque optimiza ese ciclo de recuperación que acontece en cuanto você dorme. NaOESO con acento agudo sobre pH. Ten outro efeito que quero te explicar. Cuando o pH comeza a se normalizar, os vasos sanguíneos responden. Eles se relaxan, abren, o fluxo sanguíneo mellora. E cuando o fluxo mellora, a produción de óxido nítrico comeza a se recuperar. Tamén é un ciclo virtuoso. pH máis equilibrado gera mellor vasodilatación. Mellor vasodilatación gera máis óxido nítrico. Máis óxido nítrico sustenta a vasodilatación e mantén o pH máis estável. Unha vez que você entra nese ciclo, seu corpo comeza a traballar con você, não contra você. Eu acompañei un paciente, vou chamar de Heitor, 66 anos, que chegou ao meu consultorio convicto de que o que ele estaba sentindo era inevitável. Ele dixía que era a idade, que seu pai tiña sido así, que era genético. Medimos o pH dele na primeira consulta, 6,5, moito abaixo do ideal. Inicio o protocolo do bicarbonato 2/4 de coller por día, maña e noite, como as debidas precauções, porque ele tiña presa levemente elevada. E en 3 semanas ele me ligou, nao mando mensallem, ligou, porque queríame contar que tiña acordado ás 6 da maña con unha disposición que nao sentía a pelo menos 10 anos, que estaba dormindo mellor, que estaba con máis ánimo para as actividades que ele había gradualmente abandonado nos últimos anos. O que mudou para o Heitor nao foi milagre, foi química, foi pH, foi óxido nítrico. Agora temo unha coisa importante que preciso te dizer. O bicarbonato sosiño ten efeito, mas o efeito dele é amplificado de forma significativa cando você entende o que está sabotando o pH ao mesmo tempo. Porque de que adianta tomar bicarbonato de maña e de noite se durante o día você está comendo exactamente os alimentos que empurran o pH de volta para a acidez. É como tentar encher un balde con buraco no fundo. Você enche un pouco, ele esvacia. Você enche de novo, ele esvacia. O protocolo precisa ser acompañado de algunhas mudanzas que non são drásticas, mas que facen diferenza real. O azúcar refinado é o maior acidificante da dieta moderna. E non estou falando ese o con acento agudo do azúcar que você coloca no café. Estou falando de tudo que vira glicos rapidamente no sangue. Pao branco, fariña refinada, refrigerante, suco de caixiña, biscoito industrializado. Eses alimentos geran un pico de acidez interna que nenhuma dose de bicarbonato compensa sosiña. Se você conseguir reducir eses ítems, mesmo que non o elimine completamente, o bicarbonato vai ter moito máis espazo para agir. O álcool em exceso tamén con acento agudo m acidifica e o sal em exceso sobrecarrega os rins, que são os órganos responsáveis por regular o equilibrio ácido-base de forma natural. Entao, cando você sobrecarrega os rins con sodio em exceso, você está comprometendo exactamente o sistema que debería ayudar a manter o pH estável. Por outro lado, tem alimentos que são aliados poderosos. Vegetais de follas escuras, espinafre, couve, rúcula, brócolis. São naturalmente alcalinos e crían un ambiente interno favorável. O abacate é un dos poucos alimentos que combina gordura saudável,
potasio abundante e efeito alcalinizante. O potasio é esencial aquí, porque o bicarbonato contén sodio e o sodio precisa ser balanceado pelo potasio para que o equilibrio electrolítico do corpo se manteña estável. Banana, abacate, feijao sao, fontes prácticas de potasio que você pode incluir sen precisar mudar radicalmente a dieta. A agua tamén con acento agudo ten papel crítico. O bicarbonato atúa mellor nun corpo ben hidratado. A agua é o vehículo que distribui os electrólitos, que facilita a excresao dos produtos ácidos e que mantén o volume sanguíneo necesario para que a circulação funcione. 8 copos por día é o mínimo. E se você pratica exercicio físico, que é outro potencializador natural da produção de óxido nítrico, a hidratação precisa ser proporcional. Falando exercicio, camiñadas moderadas entre 20 e 40 minutos por día ten un efeito mensurável sobre a vasodilatação e sobre a produção de óxido nítrico. E ese efeito é sinérgico como o bicarbonato. Cuando você combina o pH equilibrado pelo bicarbonato con o estímulo circulatorio da camiñada, os resultados son consistentemente maiores do que cualquier dos dois isolados. Há outro uso do bicarbonato que a maioría non coñece, o baño de imersao. O bicarbonato concentração adecuada na agua do baño é absorbido pela pele, que é o maior órgão do corpo. Enche a bañeira con agua morna. Adiciona un copo cheio de bicarbonato, disolve fica de imersao por 20 minutos, 3 veces por semana. Varios pacientes que adicionarán esa práctica relatarán leveza muscular, redução de tensao e mellora no sono. Un paciente que vou chamar de Renato, 70 anos, usou esa combinação por 6 semanas. Além da disposição recuperada, sentiu redução nos desconfortos na região da vexiga. Acordaba menos veces a noite. A urgencia para o bañeiro había diminuído. Non é coincidencia. O ambiente alcalino é menos favorável para a proliferação de bacterias no trato urinario e o efeito relaxante sobre a musculatura que reveste a vexiga pode contribuir para reducir os espasmos que causan urgencia e frecuencia. O equilibrio ácido-base ten efeito sistémico e o trato urinario é parte dese sistema. E aquí preciso pausar para falar de algo importante. Se você ten máis de 60 anos e está pasando por cualquier deses sinais, eses merecen atenção médica. O bicarbonato pode ser un apoio valioso dentro de un protocolo ben estruturado, mas selenao substitui a avaliação clínica, exames ou o acompañamento de un profesional que te conexa. Por iso, eu quero te indicar algo que reúne de forma práctica e organizada as principais informações sobre cuidados con a saúde masculina depois dos 60. A guía médica para evitar os erros que danifican a próstata. Depois dos 60 está disponível no comentario fixado logo abaixo dese vídeo. Ela foi desenvolvida para homens que queren entender o que está acontecendo no propio corpo, que queren tomar decisóns máis informadas e que precisan de orientação clara sobre o que facer e o que evitar nesa fase da vida. Se você chegou até aquí asistindo ese vídeo, é porque você é ese tipo de homem. Vale a pena dar unha ollada. Agora, voltando ao protocolo, quero te dar o que eu chamo de liña do tempo realista, porque unha das principais causas de desistencia é a expectativa errada. As persoas esperan que algo funcione e 24 horas e cando non sentem nada no primeiro día, conclúen que non funciona e paran. No primeiro día, você probablemente non vai sentir nada dramático, unha leve sensación de leveza digestiva, tal vez, mas internamente o pH está comezando a se ajustar. No terceiro día, moitos homens relatan diferenza no despertar, non un pico de enerxía, unha ausencia daquele peso do inicio da maña. Acordámse aquela sensación de que o corpo non quer sair da cama. Na primeira semana completa, a maioría comeza a notar diferenza na constancia da enerxía ao longo do día. Aquela queda brutal depois do almozo comeza a se atenuar. Na segunda semana, os efeitos se consolidan. Sono máis profundo, máis disposição para actividades físicas, menos tensão muscular. No primeiro mes, os pacientes que seguen o protocolo completo descreven un estado que eles mesmos ten dificuldade de nomear. Dicen que está se sentindo mellor e cando peden para detallar, apontan para coisas concretas, dormindo máis horas seguidas, con enerxía para actividades que habían abandonado, con máis presenza na propia vida. Ten dois aliados que potencializan moito o protocolo e que quero mencionar rapidamente. O primeiro é o magnesio. Esta deficiencia boa parte dos homens acima dos 50 traballa sinergia directa con o bicarbonato.
Sementes de abóbora, amendoas, espinafre e chocolate amargo acima de 70% SAO, fontes accesíveis. Se quiser suplementar, o glicinato de magnesio é unha das formas máis ben absorbidas. Mas antes de suplementar, fala con seu médico. O segundo é a cúrcuma. Ela ten un composto chamado curcumina como SAO antiinflamatoria ben documentada, que actúa exactamente na inflamación crónica de baixo grau, que contribui para a acidificación interna. Unha coller de chá de cúrcuma con unha pitada de pimenta do reino nun copo de leite morno tomado á noite antes de dormir combina moito ben coa dose noturna de bicarbonato. Há unha forma simples de monitorar o progreso e en casa. Nas farmacias você encontra fitas de pH urinario. Você urina na fita logo ao acordar, antes de beber cualquier coisa. O ideal é que o resultado fique entre 6,5 e 7,5. Abaixo de 6, o pH aínda está moito ácido e você pode ajustar levemente a dose. Acima de 8, reduza. Iso te dá dados concretos, na OSO con acento agudo percepção subjetiva. E temo unha pergunta que eu recebo moito. Quanto tempo preciso manter o protocolo? A resposta honesta é, depende. Desequilibrios que levará manos para se instalar na o se corrigeme en 2 semanas. O protocolo faz máis sentido como unha práctica de longo prazo. Moitos pacientes descreven que depois de 3 meses virou tao natural cuanto escovar os dentes. Unha dose esquecida aquí ou ali nao desfaz o progreso. O que importa é consistencia, nao perfeixao. Deixa eu resumir o protocolo completo de forma clara, porque quero que você saia daqui como un plano real na cabeza. Ao acordar, como o estómago completamente bacho, un cuarto de coller de chá de bicarbonato de sodio disolvido e un copo de agua morna. Espera 30 minutos antes do café da maña. Ao longo do día, mínimo 8 copos de agua. Alimentação con presenza de vegetais verdes, abacate, castañas, sementes. Reducir azúcar refinado, fariña branca, embutidos, alcohol. Camiñada de 20 a 40 minutos, se posible. A noite, 2 horas a pé ou con acento agudo ese o jantar, outro cuarto de coller de chá de bicarbonato e copo de agua morna. Antes de dormir, opcional, más potencializador. Magnesio e cúrcuma. 3 veces por semana, se posible. Baño de inmersao como un copo de bicarbonato e agua morna por 20 minutos. Toda maña. Fita de pH para monitorar o progreso. Dose total diaria de bicarbonato. Un cuarto de coller de chá por dose, 2 doses chegando a media coller de chá por día no total. Nao ultrapase iso. O limite nao existe por conservadorismo excesivo. Existe porque acima dele os riscos de desequilibrio electrolítico e de comprometimento da acidez gástrica se tornan reais. Preciso ser direta con você sobre unha coisa que moitos preferem nao dizer. Os sinais que discutimos hoxe, a queda de enerxía, a perda de vitalidade, as alterações urinarias, as mudanzas no sono, nao aparecem do nada. Eles sao o resultado de anos de un corpo funcionando fora das condições ideais. O bicarbonato é unha ferramenta poderosa dentro de un contexto maior, mas ele nao desface días o que o tempo construíu anos. O que ele face abrir unha llanela, criar as condições internas para que o seu corpo comece a traballar da forma que sempre foi capaz de traballar. E esa é a diferenza entre embellecer con cualidade e embellecer cedendo ao declinio como se fose inevitável. Nao é inevitável, nao cando você entende o que está acontecendo. Nao cuando você ten as ferramentas certas, nao cuando você usa esas ferramentas con consistencia e inteligencia. Você ten 60, 65, 70 anos e aínda ten décadas pela frente. A pergunta nao é se você vai embellecer, a pergunta é como você vai embellecer? Con enerxía, con disposição, con presenza ou cedendo á acidez, ao cansazo e á inercia. O bicarbonato que está na súa cociña agora mesmo é unha das respostas máis simples e máis subestimadas para esa pergunta. Use con precisao, use con consistencia. Preste atenção ao que seu corpo responde e nao faça iso sosiño, sen acompañamento. Especialmente se você ten histórico de presa alta, problema renal ou usa medicamentos de uso continuo. A orientação médica nao e burocracia, é o que garante que você vai tirar o máximo beneficio diso con seguranza. Se ese vídeo truxe clareza sobre algo que você estaba sentindo, mas nao consegue nomear, se inscreve no canal.
Toda semana eu publico conteúdo sobre saúde masculina como a mesma linguallem direta que vosé viu aquí oye, sem enrolasao, sem jargao desnecesario, sem verdade pela metade. Porque homens acima dos 50 merecem informação de qualidade e ese canal existe para iso. Cuida ben de vosé, porque ninguén vai facer iso por vosé. Yeah.